Galera, situação complicada no Flamengo. O Pedro sofre uma lesão gravíssima no joelho e vai ficar de 9 a 12 meses fora do Flamengo. E o jogador que estava na seleção teve que ser cortado, né? E agora o Flamengo pretende acionar a FIFA para poder receber, né, uma indenização pela lesão do jogador que estava servindo a seleção brasileira em situação bem delicada no Flamengo. O Pedro estava tão feliz de estar de volta à seleção brasileira e ele sofre uma lesão. Lembrando, né, que o Tite já tinha avisado que os jogadores do Flamengo estavam com uma carga muito alta e poderiam sofrer lesões a qualquer momento, tanto que já são assim 9 jogadores do Flamengo lesionados no momento. Pulgar também foi para a seleção chilena e lesionou também, parece que está de volta, né? E o Flamengo tem uma lista extensa, fica aquela dúvida, por que outras equipes não está acontecendo tantas lesões igual o Flamengo? Será que a preparação física do Flamengo está sendo a ideal? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Vamos estar acompanhando aqui as últimas informações do caso Pedro e também algum jogador que o Flamengo vai contratar para poder repor aí a perda do Pedro, né, que só volta a jogar em 2025. Nessa lista, né? Não. Eu não tenho. E nós estamos falando de 5 gols. Isso Bota chama Gabigol, atenção. bota Carlinhos, que seriam ali, né, os substitutos imediatos. Vocês acham que o Flamengo precisa contratar um jogador agora para esse restante de temporada? Precisa de um novo centroavante? Ou com o elenco que a gente tanto elogia, que ele já tem, é possível disputar bem a temporada? O Pedro falando da característica do time, jogando com um cara mais de área mesmo, né? Até fazendo pivô, né? Chamando os outros para o jogo. Acho que o Pedro Bom, eu falei do Pedro Henrique Torre, né? O Pedro, o centroavante, ele é um atleta que faz, além de fazer muito gol, ele mexe com o jogo, né? Pensando nessa característica, faz sentido. Só que o problema, assim, Marcial não tem essa característica. Jogador que vem do lado para dentro. Jogou de centroavante, fez gol e tal, mas é diferente. Não é 9-9, Marcos? Não, não é 9-9. Não? É bom jogador. Eu acho até a torcida do United pegava muito no pé, mas assim, a torcida tem sofrido demais. Então, vários jogadores são sacrificados ao longo dos últimos, desde 2013, né? Por causa da saída do Ferguson, 12, 13, porque falta identidade mesmo ao clube. E o Marcial foi muito criticado, agora está sendo o Rashford muito criticado. A gente falou do Depay também, né? Lesões, né, também. Isso. Histórico de lesões. Mas o Choupo-Moting, que ele traz também a opção do nome. Esse protege melhor. Inclusive é maior, né? E aí, a gente está falando de um cara, Eu sei que poxa, você de fala, mas 30... Achei que ele estava pensando. Tava A pensando. gente não só falou de um cara de 30 gols, como a gente está lamentando o titular da seleção brasileira. Hoje, Claro. Olha o peso disso para o Flamengo. Não, Essa sequência aí gigante. Não é, Mário? Nessa A gente tá, sequência. assim, o artilheiro, os gols faz muita diferença pro time, destrava partidas importantes e ajuda demais, serve os companheiros. A gente volta no jogo contra o Bolívar no Maracanã, o passe que ele dá pro Luiz Araújo, Sim. sabe? Como é inteligente, pensa rápido, entrosamento. Então a gente está falando de um cara diferenciado ali, né? Pro time do Flamengo, assim. Porque são nomes que são levantados que a gente precisa pontuar, que pode passar pelo tempo de adaptação, que pode passar por diversas situações. Então, assim, se o Flamengo busca uma resposta imediata mesmo, assim, alguém para substituir o Pedro que precisa, ele acaba ficando com esse mercado restrito por conta do timing mesmo, né? Sim. Ele tem vários quesitos ali para preencher de sem contrato, livre no mercado, enfim. E aí não necessariamente será o nome que já vai chegar no Flamengo e responder muito próximo da maneira como o Pedro responde. Por que isso aí que chama atenção, Bruno? Porque se a gente está falando de uma seleção brasileira que não precisa contratar ninguém, ela pode olhar, Isso, escolhe. escolhe e vem você. De todos os brasileiros, ela não consegue encontrar esse cara. O Flamengo vai ter que contratar, ou está nessa busca para contratar, com todos esses asteriscos que ainda tem para o negócio nessa janela. E talvez, eu não sei se o Pedro ainda está ouvindo a gente, né? O Flamengo fez várias contratações e essa é uma de emergência. Eu não sei se isso já, né, tinha esse plano ou não ali no orçamento do Flamengo para a temporada.
E assim, né, Pedro, a questão do Gabigol, porque, poxa, o Gabigol não é uma opção. Poxa, a gente tá falando de um cara que deu os maiores títulos pro Flamengo, claro, junto com os outros jogadores, mas uma estrela do time nas últimas temporadas. E é um cara que tá lá ainda. Será que não é mais fácil recuperar o Gabigol do que apostar em um nome que tá sem mercado na Europa, Pedro? Bruno, o Gabigol, na verdade, ele não se apresentou como uma opção em algumas possibilidades que ele teve, né? Por mais que tenham sido breves, alguns minutos, mas o Pedro, por exemplo, quando a situação era o inverso, o Pedro, quando tinha 15 minutos, entrava faltando 15, 20 minutos, sempre apresentava, enfim, alguns fatores ali que poderiam credenciá-lo a ser titular no futuro, numa impossibilidade do Gabigol, deixava o seu gol também, o Pedro. O Gabigol não tem feito isso. Vocês até citaram aí, perdão, a dificuldade do Gabigol de ser artilheiro novamente, são 5 gols nessa temporada, então tem sido difícil. E acho que compromete bastante a questão do modelo de jogo do Tite. Ele vai querer, o Tite no caso, vai querer se readaptar, vai querer, sei lá, reeditar uma dupla Bruno Henrique e Gabigol, que estão as duas peças aqui, o Gabigol já em reta final aqui de recuperação da lesão muscular, muito provavelmente pode estar à disposição na próxima semana contra o Bahia. Então depende muito do Gabigol dar motivos ao Tite para se apresentar como esse cara para substituir o Pedro, porque como característica, o que o Flamengo tem hoje é o Carlinhos. Mas o Carlinhos, por exemplo, não pode jogar a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Nova Iguaçu. Então, quando não teve Gabigol lesionado, não teve o Carlinhos pela impossibilidade de já ter jogado na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, e tampouco teve o Pedro, que também estava lesionado, lesão muscular contra o Bahia, o Tite acionou o Bruno Henrique como centroavante. Fez até o gol na vitória contra o Bahia, 1-0. Mas o Bruno Henrique mostra dificuldade, por exemplo, em fazer pivô, não é muito a característica dele. Então o Tite tem que quebrar um pouco a cabeça do que fazer ou reinventar um pouco o estilo dele. Mas o Gabigol ainda não se apresentou como esse cara. É uma situação curiosa, mas é isso. O Gabigol não se apresentou como esse substituto inquestionável do Pedro. Essa candidatura que o Gabigol não lançou, eu concordo com o Pedro, é a que há 2 anos, 1 ano e tanto, o Muniz lançou, lembra? Uhum. Que na falta de um, na falta do outro, o Rodrigo Muniz ia lá e fazia uns gols. E tanto que até alcançou mercado, né? E foi vendido. Tá disputando a Premier League. E foi uma candidatura que ele também não apresentou na seleção, né? A questão de ter sido convocado algumas vezes, mas nunca agarrou a vaga ali na seleção. E agora vai ser, assim, mais uma vez curiosa a reação da torcida do Flamengo e da pressão, porque para alguns isso pode dizer mais sobre o Tite e para outros isso pode dizer mais sobre o Gabigol. Tite, você tem que dar um jeito de fazer o Gabigol funcionar. Sim. Você tem que fazer um jeito de encaixar a peça. Para outros, pode ser Gabigol, se apresente. Não, para ele é a oportunidade. Tem 20, 28 anos. Se ele estava buscando mesmo a oportunidade, é o momento. O Gabigol, assim, de nenhuma outra maneira se apresentou para ele de uma forma tão explícita assim. Sim. Né? Mas aí vai depender do Tite. Também? Você acha que parte mais de quem, Mari? Do Gabigol ou do Tite? Por preferências mesmo. Uhum. Sim. A gente está pontuando muito aqui, né, que talvez nessas 2 últimas temporadas o Gabigol não se mostrou como ele já se mostrou no Flamengo, mas é muito claro quando o Tite chega e... Eu não gosto de usar a palavra encostar, mas de preferências mesmo. Uma fila ali, né? Pedro primeiro e aí vai elencando. O Gabriel jogou pouquíssimo no ano que o Tite assume, ali naquele segundo semestre, nos meses finais. De minutagem, quase nunca como titular. Virou a temporada com muitos detalhes ali de contrato, enfim, as questões. Aí tem o doping, aí tem a camisa do Corinthians. Eu acho que as coisas também foram ali balançando a relação, né, de treinador e jogador. Mas se tem a oportunidade, o dia a dia vai mostrar isso. Assim. A gente só vê partidas, a gente só vê jogos. O dia a dia vai contar mais ainda.
Mas acho que por mais que essa relação esteja abalada, eu acho que a torcida fica muito mais com o que o Gabigol já deu ao Flamengo do claro. que, né? Não, Mas e ele é bom. o Gabigol balançou isso também. unanimidade. Balançou. Hoje- Não, a Mari deu todos os exemplos aqui, a questão da Hoje- camisa, de como se comportou ali no antidoping. Hoje o torcedor ele fica com aquela esperança do se o Gabigol quiser, ele É o imaginário, joga. né? É o imaginário do que ele já mostrou É. e o torcedor isso. gostaria muito de ver. Porque de o novo. Gabigol já passou com outros treinadores e em todos ele nunca foi um problema com os outros treinadores. Pelo contrário. Até os treinadores que fizeram trabalhos ruins no Flamengo, não foi, Marcos? Às vezes a imprensa toda criticando, os números mostrando, o time perdendo. E o Gabigol indo para a entrevista explicando, né? Não, eu estou jogando mais numa função diferente, eu estou aprendendo isso. Ele já teve uma postura de ajudar. Mas eu acho que ele perdeu bastante espaço. Agora, isso me faz pensar também que ele pode mudar a postura, né? Claro. Se ele perceber que, opa, chegou a minha grande oportunidade, eu vou arrebentar e aí não vai ter como o Tite não me escalar. Essa oportunidade ele está tendo agora. Mas o próprio Flamengo já dá um sinal também, né? Se ele começa a se movimentar no mercado, não é que ele Começa tá a se movimentar. ele não tá confiante. Porque se você tem um cara ali, você fala não. Mas é que E não não, tinha uma briga, né, por posição ali. Ô Pedro, agora o Gabigol ele também passa por uma contusão, né? Mas ele já estaria pronto para a partida aí de volta da Copa do Brasil ou ainda não? Bruno, tem boas chances dele estar pronto para esse jogo contra o Bahia. Já está um processo de transição, aquele processo que ele faz no gramado ali, enfim, algumas atividades. E pode ser que daqui a pouco ele já esteja pronto, sim. Como o jogo é quinta-feira da semana que vem, então tem uma semana, é possível que ele já esteja pronto, sim, para retornar. Então, o Tite pode ser que tenha essa possibilidade de contar com o Gabigol, e aí ele seria basicamente o único atacante ali, se você considerar o Bruno Henrique como mais um atacante de lado, né? Então seria o Gabigol não é um centroavante, mas seria mais um atacante ali para atuar, seria ele o homem da função, já que o Carlinhos, como eu disse, está fora de ação porque já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu neste ano, a não ser também, mas aí acho que não dá tempo, tem que conferir até o regulamento. Mesmo que o Flamengo contrate alguém, creio que para esse segundo jogo contra o Bahia nem dê tempo de inscrever alguém para disputar esse jogo quinta-feira, dia 12, no Maracanã. Ô Pedro, eu tenho mais uma dúvida, porque assim, ontem quando sai a notícia, né, a informação, e todo mundo fica muito chateado com a lesão do Pedro, eu pensei em duas situações. Eu pensei no WhatsApp muito simpático que o Braz deve ter enviado para alguém da CBF, né? Nossa. Muito feliz com toda essa relação que já é uma coisa maravilhosa entre CBF e Flamengo. Pensei no Tite também, porque agora ele vive o pior, e assim, não que é culpa dele, ele estava fazendo o trabalho dele como técnico da seleção e agora ele faz o trabalho dele como técnico do Flamengo. Mas como ele está Sentindo na provando, né? O outro lado. Nossa, cara, realmente o trem é ruim demais mesmo, né? Realmente, quando os caras me xingavam, faz muito sentido. O Flamengo, pelo que eu li, te pergunto, Pedro, também vai entrar em alguma ação contra a CBF para a parte financeira, né? Porque vai querer alguma resposta da CBF com a lesão do Pedro, certo? Na verdade, tem a possibilidade de acionar a questão da FIFA, né, que é a proteção em relação ao jogador, ao contrato que tem com o jogador, porque ele estava a serviço de uma confederação para a data FIFA, durante a data FIFA. Então tem um limite, salvo engano, de 7,5 milhões de dólares por ano que o Flamengo pode acionar e tem uma quantia máxima por dia, depois do período do 29º dia depois da lesão, porque se for constatada que a lesão é realmente bem grave, como infelizmente é o caso do Pedro, então o Flamengo está trabalhando nesse sentido. E aí depois tem outro questionamento que aí precisa ser um pouco mais checado em relação à Lei Pelé, que a CBF teria de arcar com custos do salário do Pedro, enfim, aí isso daí eu teria que questionar mais ali. Hoje a gente vai ter essa possibilidade de questionar os dirigentes do Flamengo em relação à CBF, mas na FIFA é um trâmite que o Flamengo de fato vai atrás disso daí, com essa possibilidade de que tem esse limite, 7,5 milhões de dólares por ano em relação aos vencimentos do jogador e o contrato referente ao contrato da carteira, né? Carteira de trabalho, questão de direito de imagem, etc. Aí não entra nesse pacote, não. E só confirmando, desculpa, Mari. Galera, a situação do Flamengo tá complicada, pior ainda para o Pedro, né? Que vai ficar muito tempo fora do Flamengo, né? Provavelmente essa lesão dele pode durar de 6
até 12 meses, né? Até um ano pode demorar para poder se recuperar, o jogador voltar a poder treinar, né? É muito complicado. Quem não lembra aí do Bruno Henrique também, que ficou um ano praticamente parado, né? Sem poder retornar aos gramados. Se a gente for contar bem, agora o Pedro só volta depois do meio do ano que vem. Muito tempo, então o Flamengo já tem que se organizar e pensar, né? Uma coisa muito rápida, né? Acabou de acontecer, então o Flamengo já tem que assimilar isso e tentar procurar contratações, procurar algum jogador para poder entrar, né, no lugar do Pedro aí, porque o Gabigol, na minha opinião, não tem chance, galera. O Gabigol não tá conseguindo entregar, também não quer entregar, não quer, muita má vontade também do Gabigol. O Gabigol corre, mas ele tá com má vontade, já tá com o pé fora do Flamengo. Então, assim, eu acho que o Flamengo não tem que insistir com o Gabigol. O Flamengo tem que pensar agora em trazer outro atacante. Felizmente, tem que entender que a era Gabigol, acho que já passou. Eu acredito que passou. Não tem condições, o jogador não quer estar no Flamengo. O Flamengo não quer que ele esteja ali. Então agora ele vai cumprir o contrato dele até dezembro e vai embora. Eu não sei se acontecer algo muito extraordinário, o Gabigol querer voltar, de repente, quem sabe aí, voltar a jogar bem, coisa que eu não acredito. Não vai voltar aquele Gabigol, pelo menos no Flamengo eu acho bem difícil. Mas, né, muita coisa pode acontecer, né? Futebol. Mas assim, o Flamengo agora tem que pensar no Pedro, na recuperação do Pedro, e pensar também em pôr algum jogador. Lembrando, né, que o Flamengo já tem jogo na próxima quinta-feira contra o Bahia. O Flamengo tem a vantagem de 1-0, vai jogar no Maracanã e provavelmente o Bruno Henrique vai ser titular no ataque do Flamengo. Lembrando que o Carlinhos, galera, o Carlinhos não pode jogar porque o Carlinhos jogou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil. Muita gente falou no último jogo, pô, o Tite não botou o cara nem no banco. É porque ele não pode, ele já jogou pelo Nova Iguaçu. Por isso que o Carlinhos não está inscrito na Copa do Brasil. Como ele jogou pelo Nova Iguaçu, agora ele não pode jogar pelo Flamengo. Só pode jogar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo tem que estar pensando em trazer um jogador o mais urgente possível, que consiga se encaixar bem nesse time do Flamengo, né? Agora é uma dor de cabeça gigante aí para a diretoria do Flamengo. Ou vai ter que improvisar o Bruno Henrique mesmo, né, como atacante. Eu acho que pode dar certo ele se adaptar. Agora é isso aí, o Flamengo vai ter que ir com o que tem de melhor para poder, quem sabe, aí conseguir ir longe nas competições, né? Essa é uma obrigação do time do Flamengo.